Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Urso, onde o tema hoje será Reino Protista, características gerais. Bom, pessoal, é importante a gente lembrar que no Reino Protista nós tivemos por muitos anos protozoários e algas unicelulares eucariontes. Hoje nós temos todas as algas eucariontes, porque as pluricelulares que estavam no reino vegetal, elas foram realocadas para o reino protista por não serem endospóricas e por não terem matrotrofia, além de não serem embriófitas, que são as três características fundamentais para os vegetais. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre o reino protista, fica fácil a gente lembrar de parasitas, lembrar de doenças vinculadas ao Brasil, clima tropical, mas nós esquecemos que nem todos são parasitas, eles podem ser de vida livre. Quando nós falamos de reino protista, nós sabemos que eles são eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Urso, se fosse comparar com o animal, então nós colocaríamos eucariontes, heterótrofo, ausência de parede celular e aeróbios, podendo ser parasitas ou de vida livre. Se fosse comparar com vegetal, aí nós teríamos eucariontes, aeróbios e também alguns vegetais que podem ser parasitas ou não. Pessoal, anaeróbio facultativo é interessante porque ele pode sobreviver tanto em locais com oxigênio quanto em locais sem o oxigênio. Sem o oxigênio, ele vai quebrar a glicose parcialmente, produzindo 2 ATPs, num processo semelhante a uma fermentação, e no aeróbio ele vai quebrar totalmente a glicose, gerando, segundo alguns autores, 30 ATPs, outros falam em 36 ATPs. O mais utilizado hoje ainda é o 36 ATPs, mas isso ainda está em discussão. Bom, pessoal, no caso dos protozoários, eles podem ser classificados de acordo com a atividade fisiológica em trofozoito, cisto e gameta. Trofozoito é a forma infectante, cisto é a forma de proteção e gameta a forma reprodutiva sexuada, troca de material genético. No trofozoito é muito comum você falar da forma infectante, tanto da balantidiose quanto na parte da amebíase, na parte da giardíase, e você tem a contaminação pela ingestão de cistos na água e alimentos contaminados. Pois na forma cisto ele consegue sobreviver fora do organismo e manter-se vivo, uma vez que ele tem metabolismo próprio. Bom, pessoal, de acordo com a locomoção, são classificados em 4 grupos. Pseudópodes, projeção do citoplasma, ameba. Flagelados, mastigóforos, flagelo, Trypanosoma cruzi, Chagas. Ciliados, cilióforos, o paramécio, vida livre, e o balantídeo, a parasita. Esporos, esporozoários, ausência de estrutura locomotora, e todos aqui são parasitas. O foco é malária e toxoplasmose. A excreção será por meio de difusão de metabólitos pela membrana ou expulsão dos metabólitos pelo vacúolo contrátil. Então, difusão é transporte de gases solutos do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, pessoal, pode ser através da membrana ou pelo vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil é importante a gente lembrar do seguinte: são estruturas localizadas em protozoários de água doce, responsáveis pela osmorregulação, retirada do excesso de água da célula, uma vez que o citoplasma é hipertônico em relação ao meio. Então entra muita água. Retira o excesso de água, mantendo a integridade da célula. Pessoal, pela nutrição, holozoitos, então podem se alimentar tanto de outros organismos heterótrofos, como também podem se alimentar de microalgas. O caminho percorrido pelo alimento, citóstoma, citofaringe ou pseudópode, em englobamento. Digestão, ocorrida no vacúolo digestório, e eliminação pelo citopígio. Então, aqui, nesse exemplo do paramécio, que é ciliado, dá para notar
as estruturas ao redor da membrana. Aqui nós temos a entrada do alimento pela boca, formação do vacúolo digestivo e por ação dos lisossomos, aquilo que for bom permanece, o que for residual é eliminado pelo vacúolo residual. Respiração aeróbio ou anaeróbio facultativo. E no balanço hídrico, a questão que nós comentamos do vacúolo contrátil. Pessoal, qual seria mais interessante para o protozoário? Ser aeróbio ou anaeróbio facultativo? Anaeróbio facultativo, pois ele consegue sobreviver em uma vasta quantidade de ambientes. Então, quer dizer que a quantidade de meios de hábitat é maior do que a dos aeróbios, pois eles podem sobreviver em ambientes sem oxigênio ou com baixa quantidade de oxigênio. Na reprodução, assexuada e sexuada. Na assexuada, eu tenho 3 tipos: bipartição, esquizogonia ou fissão múltipla e esporogonia, formando esporozoídeos. Na sexuada, conjugação e fecundação. Vamos para os exemplos. Então, nós temos aqui, na reprodução assexuada, bipartição, o que era um organismo se divide em 2. Então, aqui você tem uma bipartição longitudinal do organismo. Dá para ver que é um paramestre que tem cílios ao redor. Bem suave aqui, bem sutil a estrutura. Esquizogonia. Então, eu tenho uma multiplicação nuclear. Então, que era 1 vira 2, 4, 8. Cada um desses núcleos agora dará origem a uma nova célula. Então, eu consigo ter uma vasta quantidade de células para hospedar o indivíduo, atacar o indivíduo, parasitá-lo. Merozoídes é muito comum na malária, pessoal, onde ele vai se multiplicar no interior das hemácias. Esporogonia. A esporogonia ela tem uma meiose seguida de mitose. Então, eu tenho o indivíduo 2M. Aqui, uma célula 2M. Ovozigoto. Envolvido pelo cisto, proteção. Por meiose, vai formar 4 esporozoítos M, que por mitose, cada um se divide em 2, virando 8 esporozoítos, prontos para saírem do cisto e, claro, atacar a célula, parasitar a célula. Bom, pessoal, espero que vocês gostem agora da nossa reprodução sexuada. Por que eu disse, espero que vocês gostem? Porque conjugação vocês já viram em bactéria. E a fecundação faz parte do dia a dia, né, pessoal? Então, aqui nós temos a conjugação, formação de uma ponte citoplasmática, com a troca de material genético. Houve troca de material genético? É uma reprodução sexuada. Fecundação, essa é a mais comum. É o encontro de gametas, masculino com feminino, formando um ovozigoto 2Ms. Essa reprodução prioriza variabilidade genética, reprodução sexuada. A assexuada prioriza quantificar os indivíduos. Eu quero quantidade. Apesar de eles serem semelhantes, pelo menos eu terei uma grande quantidade de organismos formados. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Tenham todos bons estudos e até a próxima. Valeu!